pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Contador em Dia. E hoje o nosso tema é um dos queridinhos da contabilidade e é suma relevância para qualquer escritório contábil. Diz respeito à responsabilidade civil do contador. O quanto é importante de ter ali um contrato bem feito para proteger a prestação de serviço, então, contábil. E eu vou contar com a presença aqui do professor Joel. Ele vai trazer para nós alguns aspectos relevantes que não podem deixar de constar dentro do seu contrato. Quais são aqui cláusulas consideradas como essenciais em um contrato de contabilidade? A respeito desta responsabilidade do contador, nós já destacamos em outros momentos que no tocante ao contrato, você não precisa necessariamente trazer todo um conteúdo de forma a trazer uma extensão muito longa ao seu contrato. Você pode também estar fazendo depois um determinado termo aditivo, se assim for necessário, ou convierem as partes, lembrando sempre da relevância do registro das atividades que você, como contador, executa no dia a dia da profissão, porque esta é uma proteção ao contador. Deixa eu ver aqui se o professor Joel já entrou. Vamos ver. Pessoal, tô só aguardando aqui o professor Joel, ele já vai entrar. Já vamos dar sequência. Oi, Michel, boa noite, tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente na live. Pessoal, eu tenho certeza que vocês vão gostar deste conteúdo. Tá aqui, ó. Oi, Jéssica. Deixa eu chamar o professor Joel. Oi, boa noite, Joel. Tudo certo? Boa noite, Bianca, tudo bom? E contigo, como estão as coisas? Tudo bem por aqui. Primeiramente, quero agradecer que você aceitou o convite, tá aqui com a gente 9h30 da noite nessa quarta-feira, mas eu tenho certeza que vai valer a pena, né? Estamos aqui por um bom motivo, então a Contador em Dia agradece que você aceitou o convite. Muito obrigada, espero também que a gente possa estar ali participando não apenas dessa live, mas também de outros encontros para trazer questões importantes à área da contabilidade, à área jurídica, dos escritórios. E, professor, para a gente começar, você poderia contar um pouquinho da tua atuação hoje, da tua história acadêmica, da tua atuação profissional atual, para o pessoal te conhecer? Claro. Primeiro, eu queria também agradecer pelo convite da doutora Bianca, da Contadora em Dia. É um prazer muito grande para mim estar aqui, né? Acreditar no projeto da Contadora em Dia e também na confiança que tiveram no meu trabalho. Mas passando um pouquinho da minha história profissional acadêmica, eu sou advogado, né? Atuante no mundo tributário, civil, trabalhista e previdenciário. Tenho experiência na auditoria em Big Four, né? Quem é do ramo ali da contabilidade entende um pouquinho ali do que se trata de Big Four, que são auditorias de grandes empresas, né? E consultoria tributária. E também faço ali algumas pós-graduação, direito empresarial, direito público. Também já sou formado ali, já tenho o meu MBA em gestão contábil, né? E atuo atualmente com a auditoria interna da parte fiscal da contabilidade, né? Então, toda a revisão de tributos, tanto da parte
tributária em si, como da parte previdenciária e trabalhista, né? Então, são esses os ramos e os focos principais que eu atuo atualmente. Legal, muito obrigada, professor, pela tua apresentação. Aqui é um primeiro momento para a gente se conhecer. E, professor, com relação à tua experiência, eu sei que você atua muito com essa questão contratual também, né? E esse que é o tema aqui da nossa live hoje, com relação a essa responsabilidade civil do contador, né? Por que é tão importante que o contador se preocupe em ter um bom contrato redigido com os seus clientes, né? O que é um diferencial que pode constar dentro do contrato? E eu acho que para começar, eu vou te passar a palavra para que você explique para o pessoal aqui por que é tão importante, quais são os benefícios de você investir em ter um bom contrato na prestação de serviços contábeis. Ótimo, ótimo. A prestação de serviço contábil ela é basada mediante o contrato que foi assinado entre as duas partes, né? Então, é fundamental que se tenha um contrato muito bem redigido e pautado, revisado, para que o contador não tenha problemas futuros quando tiver a rescisão do seu contrato com os seus clientes, né? Veja, no mundo empresarial e tal, em tudo na vida, nada é eterno, né? Então os clientes não são eternos, então no começo é sempre uma maravilha, principalmente quando é cliente de abertura, está se abrindo a empresa, tem aquela empolgação, mas chega um momento que pode trazer algum tipo de atrito, e quando esse atrito chega na resolução, ao findar do contrato, né, o que vai estar basado e vai dar respaldo para os escritórios de contabilidade e para todos os contadores vai ser o seu contrato de prestação de serviço que foi assinado, né, por todas as duas partes. Então, é fundamental que as cláusulas que estejam no seu contrato sejam cláusulas que não vão ser anuladas em eventual questionamento judicial por parte do cliente e que resguarde todas as suas responsabilidades naquilo que é possível, né? Então, deixar muito claro isso no seu contrato para que, eventualmente, em questionamentos tanto do fisco quanto da Receita ou até mesmo do seu próprio cliente em ação judicial, você tenha uma boa guarda e uma boa defesa para que nada venha acontecer para te trazer nenhum tipo de prejuízo. E aqui surgem várias dúvidas, né, em relação a essa questão das cláusulas. Tem um mito muito grande que algumas pessoas acreditam que só vão conseguir, digamos assim, rescindir de forma unilateral aquele contrato de prestação de serviço quando a parte deixar de cumprir com os pagamentos que foram ali estabelecidos. Apenas quando houver, então, aqui essa quebra contratual do valor monetário que tinha que ser ali pago mensalmente, ou então como é que foi estabelecido. No entanto, nós temos outras cláusulas que podem constar dentro do contrato e podem também gerar essa possibilidade de rescisão unilateral, né, professor? Sim, é importante dizer com relação à rescisão unilateral que para que ela seja válida, ela tem que ser válida para ambas as partes, tanto para o cliente quanto para a contabilidade, para o escritório de contabilidade, né? Porque o CDC, ele veda que tenha somente uma das partes possa fazer a rescisão contratual. Então, quando no seu contrato, que foi assinado por ambas as partes, tem que caso uma das partes não cumpra com algum objeto que está relacionado no seu contrato, e as duas podem fazer rescisão, então essa cláusula é válida. Então, via de regra, como você comentou, doutora, normalmente tem esse mito de que somente por ausência de pagamento que poderá rescindir o contrato, mas não é bem assim. Se você tiver algumas cláusulas em que estabeleça que o cliente precise fazer alguma coisa e o cliente deixe de fazer, isso é um motivo para que você possa rescindir o seu contrato, né? Então, tem aqueles clientes normalmente que sempre dá dor de cabeça, você, tipo, mas ele paga em dia. Mas você está vendo que ele pode te trazer algum tipo de responsabilidade fora do âmbito contratual e ele sempre atrasa ou entrega o documento no último minuto, e isso pode ocasionar juros e multas, né? E que pode até chegar no escritório de contabilidade.
quando você tem no seu contrato uma cláusula que fala que a entrega de documentos específicos precisa acontecer até dia X, e o cliente entrega sempre X mais 2, X mais 3. Se você tiver isso e colocar lá a cláusula que poderá ser rescindido, é uma base que você pode sim, como escritório de contabilidade, excluir da sua base de clientela esse cliente de maneira justificada, não tendo que fazer nenhum tipo de indenização para o cliente. Não, bem bacana. Olha só, gente, informação aqui super relevante. Até queria comentar que até mesmo quando o teu cliente ele vem aqui solicitar alguma prestação de serviço, mas que envolva alguma atividade ilícita, você também tem que prever isso dentro do teu contrato, ainda mais agora por causa da questão da LGPD. Então, se você, como operador de dados pessoais, acabar executando aquela atividade que foi passada para você, mas era uma atividade ilícita, você vai ser responsável por aquilo, né, professor? Sem sombra de dúvida, né? O contador ele tem uma responsabilidade social muito grande, né? É uma das principais profissões que tem não só no Brasil, mas no mundo, né? E o contador não pode ser conivente com nenhuma atividade ilícita, né? Então tem que constar lá no contrato que não é conivente e constatado que é uma atividade ilícita, é uma boa base para que seja reincidido o contrato de maneira imediata. Um outro apontamento que também surge bastante dúvida é se é interessante ser colocado dentro do contrato a questão de cláusulas prevendo a possibilidade de resolver litígios, resolver conflitos ali através não apenas da via judicial, mas também de uma circunstância ali utilizando a arbitrariedade. Qual que é a opinião do professor a respeito? Maravilha. Bom, se não é obrigatório o contador colocar no seu contrato de prestação de serviço que eventual conflito seja resolvido via câmara arbitral. Não é obrigatório. Entretanto, é bom se colocar por alguns motivos, né? A resolução da arbitragem ela é interessante para as duas as partes, porque é uma maneira de conciliação daquilo que está pendente entre os dois lados, né? E a resolução na câmara arbitral ela é sigilosa. Só está envolvido as duas partes, o cliente e o contador. Então, colocar no seu contrato que a resolução de conflitos, quando existir, né, ela seja na Câmara Arbitral, vai ser bom para os dois lados, porque em consulta direta, em site jurisprudencial, né, colocando o CNPJ da sua contabilidade, não vai trazer lá nenhum tipo de informação referente a processos judiciais que a sua empresa possa ter, né? É claro que, se não for resolvido na Câmara Arbitral, certamente que isso vai ser levado à lide, mas aí não tem jeito, né? Vai ter que ser resolvido de maneira judicial. Não é obrigatório ter, mas é bom. É bom ter no seu contrato e tentar resolver isso de forma, na maneira arbitragem, né, para não te trazer nenhum tipo de problema. Mas é importante dizer também, doutora, somente para a gente concluir esse assunto, que caso essa cláusula conste no seu contrato, ela não pode ir direto para a via judicial. Ela tem que necessariamente começar na Câmara Arbitral, né? Isso é muito importante dizer, porque lá no âmbito judicial, quando você demonstrar na sua defesa, né, caso não seja você que iniciou a ação, que tem a arbitragem, o juiz pode encerrar naquele momento o processo, né, suspender o processo e retornar para a arbitragem para que seja resolvido o conflito ali primeiro, porque há grandes custos no mundo judicial de provocar o judiciário, né? Então, a ideia é de que quando tem isso, um resguardo para a contabilidade para sempre, pelo menos, passar por ali para ver se tem algum tipo de acordo. Caso não tenha, aí sim vai para o mundo judicial. Bacana. Então, é algo importante a se destacar aqui. E com relação a essa opção, você acha que na prática acaba sendo, em alguns momentos, até mesmo mais benéfico para a empresa optar pela arbitragem na questão financeira?
Sem sombra de dúvida, né? A arbitragem não vai te trazer tantos custos como vai te trazer no mundo judicial, né? Sempre tem a contratação de um advogado que cobra os seus honorários para fazer a sua defesa, né? Além disso, tem os custos de pagar no processo judicial, alvará, né? Então, caso perca no judiciário, você tem que pagar honorários de sucumbência para outra parte. Então, quando se consegue resolver na Câmara Arbitral, certamente você tem um custo muito menor do que se fosse no âmbito judicial envolvendo processos, né? Bacana. Uma outra questão também que fica, o pessoal fala, mas tanto fala-se de que eu tenho que ter registro das minhas atividades, do que eu estou fazendo, né, de prestação de serviço contábil, mas como que eu posso colocar isso dentro do meu contrato para o cliente? Tem como colocar a questão de datas, de meios que serão utilizados para fazer esse registro? Como que funciona? Certo. É possível, sim, e é necessário se colocar, né, até lá na qualificação, o que é imprescindível ter um contrato de prestação de serviço contábil. É a qualificação das partes e é o endereço das partes, atualizado sempre. E o endereço não necessariamente precisa ser o físico, tanto do empresário em si, do sócio, como da empresa, do estabelecimento, da sociedade, né? Tipo, o comercial dele. Mas o endereço eletrônico. E se você colocar no seu contrato que o endereço eletrônico, o e-mail, ele é uma forma oficial de comunicação, então você está respaldado de qualquer orientação que foi dada através do e-mail, ele valida aquilo que você fez, né? Ele é uma forma de que te traz resguardo daquilo que você fez a sua orientação. Então, colocar no contrato a forma de comunicação de que é por e-mail, ela é fundamental para todas as coisas, principalmente quando tem um cenário de que os clientes somem, né? O cliente sumiu, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o comunicado através do e-mail, né? E um outro dado importante nunca o contador, né? Isso já é um pouco de conhecimento de todos, mas nunca deixar somente conversas por telefone ou conversas faladas ou disso não me disse, né? Sempre pedir para que seja registrado qualquer tipo de solicitação e a sua resposta também referente a uma solicitação que foi dada, né, é fundamental para o contador ter sempre registrado, porque é isso que vai ser uma excludente de responsabilidade, que nós vamos ver com mais detalhes ali no nosso curso semana que vem, né, mas é uma base de defesa para você quando você vai colocar perante uma ação judicial. E assim, uma questão também importante com relação a esse tema, professor, é a parte do registro, né? Muito você comentou a questão de apenas contato por telefone. Tem várias pessoas também que atualmente utilizam muito o WhatsApp. Mas você acredita que o e-mail ainda é o mais indicado? Como que funciona naquela questão assim, do peso que tem essas provas que são ali constituídas dentro do WhatsApp? Maravilha, muito boa essa pergunta mesmo, né? Porque hoje o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação mundial, né? Todo mundo se conversa hoje por WhatsApp. E ela tem validade de prova, validade jurídica? Depende da situação. Na maioria dos casos, sim. Por quê? É um meio de comunicação que você tem normalmente com o cliente, né? Então, se você já tem um histórico de conversas que você consegue identificar que a outra parte que está te respondendo, de fato, é o empresário, né? É o sócio da empresa, você consegue constituir ali que você passou as suas orientações ou que lhe foi solicitado algo que não seja ilícito e que você fez de acordo com a solicitação do cliente. Então, agora, imagine a situação em que nunca você teve uma comunicação por um número do WhatsApp que você entenda que é do seu cliente, né? Porque está lá no site dele, por exemplo. Essa comunicação direta no WhatsApp em que não há histórico, ela pode vir a ser questionada como um meio de prova. Então, sempre é interessante quando você tem algo
importante que precisa ser alinhado entre o cliente e que você precisa saber que ele tem um conhecimento, é importante enviar por e-mail. Mas, se a sua conversa por WhatsApp ela é normal, é corriqueira, sempre tem, por exemplo, solicitações do cliente por lá, também ela pode ser válida. Só tem que tomar cuidado quando é uma conversa com um número que não tem histórico, não tem registro, que você está começando uma conversa que isso pode ser questionado. Ah, interessante. Um ponto bem relevante. E assim, com relação a essas conversas no WhatsApp, também um outro ponto que surge, o pessoal fala, né, que hoje em dia, eu quero muito utilizar o e-mail, mas eu mando e-mail e o cliente não responde lá por e-mail, manda só o WhatsApp. Mas às vezes, por uma questão de proteção, visto que a gente pode perder o telefone, pode acontecer alguma coisa, você não conseguir salvar aquelas últimas mensagens que foram trocadas, por mais que ocorra o backup do WhatsApp, o print, ele tem validade? Tem esses mesmos requisitos que a gente comentou, né? Que assim, veja, o print ele pode ser na mão de um bom designer, né? Ele pode ser construído, né, por alguém. Ele pode ser uma obra de fabricação de prova, né? Tipo, eu coloco um print, eu crio aqui uma conversa de que eu enviei e uma certa mensagem, mas eu não tenho confirmação do cliente, né? Então, o print, via de regra, se ele for lícito, né, se teve a conversa lá, sim, ele é válido. Agora, veja que pode acontecer de que seja necessário o requisito do juizado de todo o histórico da conversa, que seria pelo backup, né? Mas caso não tenha, aconteceu, perdeu o celular, formatou, deu pânico, tipo, o WhatsApp caiu, perdi as mensagens, aconteceu alguma coisa assim, se você tem algum tipo de print e você guardar aquele print do comunicado oficial, né, tipo, ele pode contribuir sim para a sua defesa, caso seja necessário, num dia com atrito. Ah, que legal. O Michel aqui colocou, faz captura de tela em vídeo. Ah, também dá para fazer. Os nossos celulares, eles têm, muito bem colocado, Michel, tem essa opção de você gravar a tela, né? Então, acontece muito quando tem fraude, tipo, meu WhatsApp foi clonado, transfira para essa conta, né? Os bandidos tentam fazer isso, né? Então, você consegue gravar a tela inteira e você consegue ver o histórico. Mas, realmente, dá bastante trabalho, né? Imagina, se é um WhatsApp que tem muita conversa, né? Então, você passar tela por tela, tem que ser devagar para você conseguir ler depois, né? E o peso disso também no seu armazenamento, até para quando necessário, se necessário, lançar uma ação judicial também é pesado. Enfim, mas uma maneira que o contador tem que sempre buscar para se resguardar, né? Fazer backup recente, ter certeza que aquele número é do cliente, além de sempre que necessário alguma coisa relevante no âmbito contábil, mandar sempre por e-mail para você ter mais uma prova. Não que o WhatsApp não seja suficiente, né? Mas que você tenha mais provas em eventual questionamento tanto do cliente como do fisco. Que também é importante saber onde é que você está guardando isso, né? Se não é no e-mail, se você tem uma pasta certa, onde está sendo arquivado, tem que ter os registros, né? Esse é o ponto mais importante. Um outro ponto que o professor comentou é quando acontece esse caso, acho que com todo mundo já aconteceu, em alguma circunstância, do cliente sumir. O cliente some, você não consegue mais falar com ele. Esse comunicado por e-mail para falar aqui da rescisão do contrato, basta apenas o comunicado? Tem que fazer mais alguma coisa? Como que funciona? Certo. Realmente, eu acho que quase todo mundo já deve ter passado por essa situação, né, do cliente simplesmente desaparece. Nesses casos, se desapareceu, também tem ausência de pagamento de honorários, se tem ausência de cumprimento da parte do cliente para executá-lo, e todos eles são fundamentos para que tenha a rescisão de contrato. Mas para que a rescisão de contrato seja válida, é necessário ter a comunicação. E como que você vai comunicar ao seu cliente se ele sumiu?
né? Então, por isso que é importante, lá como a gente falou, né, de ser imprescindível no seu contrato, que tenha um endereço atualizado, físico, né, do empresário ou da sociedade, da entidade mesmo, né, do ramo da empresa, e também do endereço eletrônico, do e-mail. E constar no contrato que o cliente sempre precisa manter atualizados esses endereços. Porque quando acontecer essa ou outra situação, né, o cliente sumiu, você vai fazer o comunicado por esses meios, que é o que te resguarda, que está estabelecido no seu contrato. Né? Então, você vai comunicar ao cliente por e-mail que está lá no cabeçalho, vai mandar uma carta R para o cliente no endereço que está lá no cabeçalho, e isso vai ser a prova de que você fez o comunicado e que a partir desse comunicado vai ter uma data final de responsabilidade dos seus trabalhos, né? E os seus trabalhos, a partir dali, não fica mais a seu cargo. Né? Tipo, isso vai ser do cliente com algum outro contador quando ele for regularizar. Mas esse comunicado, embasado no contrato que foi estabelecido e assinado por ambas as partes, ele é fundamental e te respalda quando impossível questionamento de responsabilidade do contador perante uma ausência de pagamento ou entrega de obrigação acessória, alguma coisa nesse sentido, você está respaldado que você fez a comunicação de tudo que lhe era possível. Né? Aí você mandei o R, mas o R voltou negativo. Olha, mais uma falha do cliente, porque o cliente precisaria manter atualizado sempre o seu endereço. Né? Então, você está resguardado em todas as esferas, em possível questionamento também, tanto no mundo judicial quanto no fiscalatório. Não, muito interessante. Essa questão também o pessoal se atentar, né? Que não tem ali como você apenas simplesmente fazer esse comunicado no endereço, mas sem o registro, né? O registro é essencial para você ter essa prova. E, professor, uma outra coisa, você comentou aqui, né? Nós estamos trabalhando a respeito do tema contrato, e a gente sempre pensa em contrato escrito. Mas e no caso que às vezes a gente presta um serviço para um conhecido, presta naquela confiança, acaba não fazendo o contrato escrito? Como que faz para você poder cobrar alguma coisa, sendo que o contrato foi somente verbal? É uma pergunta muito interessante. Assim, normalmente, todos os escritórios de contabilidade prestam seu serviço mediante assinatura de contrato. Né? Mas nesse cenário, né, sempre tem, eu tenho uma tia que está abrindo uma empresa, né, eu tenho um amigo próximo de infância que está abrindo aqui, eu vou auxiliar, e a gente fica só de boca, não registra nada. Né? E assim, é obrigatório ter esse contrato em escrito? É obrigatório, não posso dizer que é obrigatório, mas que é muito bom que tenha, sim, por alguns motivos. Né? Lá no Código Civil, salvo engano, no artigo 601, ele informa que quando um prestador de serviço ele é contratado para certo e determinado trabalho, não tem essa cláusula, né? Porque não vai estar escrito, ele não é certo e determinado. Quando é verbal, você é um contador da empresa. Então é entendido que o contador ele se obrigou a fazer todo e qualquer serviço que é compatível com a sua função. Então o contador vai ter que fazer tudo. E os honorários que foi acordado verbalmente também. Então, veja, tem muitas coisas em que normalmente se é cobrado um aditivo, né? E está discriminado no contrato escrito isso. E quando é verbal, você não tem como provar isso, né? Então, normalmente é conhecido, é familiar, amigo do amigo que pede para fazer isso, mas é sempre bom você ter algum contrato escrito, mesmo que estabeleça aquilo que você vai prestar. Caso contrário, tudo que é confiável ao contador, de todas as áreas, fiscal, contábil, de obrigações, trabalhista, societário, tudo isso vai se esperar daquele valor que você acordou verbalmente com ele. Né? Então, você não vai ele pedir, preciso de alteração contratual aqui do quadro societário da minha empresa. Não vai ser não vai ser a tia e o avô mais, vai ser a tia e o vizinho. Isso normalmente tem custos adicionais, aí você não vai conseguir cobrar porque não está delimitado ali no seu contrato de prestação de serviço. Né? E além disso tudo,
O CRC, lá no seu código de ética, lá ele considera que é uma infração quando o CRC pede o seu contrato escrito e não existe esse contrato. Então, você pode ter até questionamentos por parte do CRC por ausência de contrato escrito. Então, é sempre importante, mesmo que seja para alguém conhecido, da família, amigo, de todas as épocas, que tenha esse contrato escrito para que você seja sempre respaldado naquilo que você se prestou a fazer e pelo valor que você se prestou a fazer e qual é a modalidade que você vai ter que cobrar de adicional caso essas cláusulas que você prestou não foram cumpridas pelo cliente. É um apontamento bem esclarecedor, porque o que aconteceu? A gente tinha feito uma outra live e um apontamento que veio foi o seguinte, que agora está chegando, né, que é a data final para a entrega do imposto de renda, e o questionamento foi, mas eu me preocupava até o presente momento em sempre estar fazendo contrato escrito com os meus clientes que são PJ, que são pessoa jurídica. Agora, os clientes que são pessoa física, nunca me atentei de fazer um contrato para eles também. E aí que, como você mesmo ressaltou, pode causar um grande prejuízo para você, né, que está prestando esse serviço. Exatamente. No âmbito da pessoa física, né, que normalmente é um trabalho só de declaração do imposto de renda, né, não é um corriqueiro, normalmente muitas pessoas fazem esse contrato, né, mas veja que também é um risco, porque caso seja questionado, a pessoa física seja questionada pela Receita, certamente o contribuinte, né, o seu cliente vai te cobrar que você tenha feito corretamente, né, e se foi alguma coisa que passou e como não está escrito, não tem um contrato estabelecendo o que você iria fazer de fato, você pode ser responsabilizado junto com o contribuinte referente a isso, né? Então, sempre assim, estabelecer aquilo muito claro, né? Deixar muito claro para todos aquilo que você está cobrando para fazer e o que de fato você vai fazer. Legal. E assim, um outro apontamento que surge é da questão do termo aditivo, né? Fechei lá o contrato com o cliente para prestar o serviço A e B, e agora no decorrer ali da execução desse contrato, o cliente está me pedindo a prestação do serviço C. Então, mais um serviço que não tinha sido acordado antes. Então, nesse caso, como que o contador ele se posiciona perante o cliente para fazer ali constar isso, né, no termo aditivo? Simplesmente ele faz o termo aditivo, manda para o cliente, não precisa do ok do cliente para que isso seja válido, ou você requer a assinatura, essa assinatura pode ser eletrônica, como que dá para fazer para facilitar a vida do contador? Tá. Bom, do aspecto jurídico, para que não exista nenhum tipo de risco, o melhor a se fazer, da mesma maneira que foi executado o contrato, se execute o termo aditivo. Então, tem que ter assinatura, reconhecimento de firma, para que você não tenha nenhum tipo de risco com relação a isso. Entretanto, agora, por exemplo, estamos vivendo uma fase pandêmica, muita coisa fechada, muita coisa não atende. Existe uma maneira alternativa de se fazer isso? Existe. Né? É possível que você faça, como a doutora comentou, da assinatura eletrônica. Né? Tem alguns aplicativos que confirmam que a assinatura foi feita por você. No caso, foi feito pelo cliente. Né? Então, isso é uma maneira de que você valida que realmente o cliente está de acordo, está solicitando esse serviço adicional. Né? Ou, além disso, também, que é importante, mas caso envie esse contrato, esse termo aditivo do contrato para o e-mail que está no contrato, né, tipo, como formalizado como meio de contato, e o cliente retorna com de acordo, também é possível para facilitar. Mas veja que esse é uma escada de segurança, né? Tipo, o melhor de segurança para não ter nenhum tipo de atrito é realmente da mesma maneira que foi feito o contrato, assinaturas. Caso não seja possível, essa assinatura digital, que também é quase semelhante.
E por último, caso, sei lá, seja uma pessoa que não tem muita familiaridade com a internet, não tem muita usabilidade com essas assinaturas, que ele deu de acordo, confirma por e-mail, que também vai ser permitido, né? Não vai ter nenhum tipo de problema. Bacana. E nesse contrato, em tempos normais, né, que não é o que estamos vivendo agora, você indica que sempre tem o reconhecimento de firma, precisa constar também ali 2 testemunhas assinando, como que funciona para que tenha um valor maior perante realmente o ordenamento jurídico? Olha, em situações normais, né, o ideal, e tudo vai depender também do perfil do escritório de contabilidade que está sendo feito. Né? Se é um perfil de que trata tudo digitalmente, muito provavelmente não vai ser necessário fazer assinatura, né? Muito provavelmente. Mas o mais indicado é que tenha essa assinatura reconhecida firma sim. Com relação a 2 testemunhas, também é muito fundamental para o contador. Né? Por quê? É muito fundamental para o contador. Quando se tem a assinatura de 2 testemunhas, esse contrato, quando eventualmente o cliente deixar de pagar e você ter que entrar com uma ação de cobrança para esse cliente, com a assinatura de 2 testemunhas, obviamente que não os sócios, né, nem a parte responsável, tanto da empresa, cliente, quanto da contabilidade, ele passa a ser um título executivo extrajudicial. E o que é isso? É uma maneira mais rápida de você conseguir receber o dinheiro dos honorários que deixaram de ser pagos. Né? Então, quando não tem 2 testemunhas, você vai deixar de cobrar o seu cliente? Você não vai poder cobrar o seu cliente? Não, você vai poder. Só que você vai entrar com um tipo de ação de cobrança. Né? E esse demora mais, porque aí você vai ter que demonstrar para o juiz: olha, eu tinha um contrato aqui, excelência, e o rapaz deixou de pagar, está aqui ó, os extratos, ele não pagou, então não pagou mês tal, não pagou mês tal, não pagou mês tal, requer que seja feito o pagamento. E aí depois, algum tempo, que seja o processo de conhecimento, o juiz vai dar a sentença concedendo que você cobra o cliente. E aí vai começar o prazo de execução da sentença, que a execução da sentença tipo, agora você tem um direito, você tem um valor que o juiz determinou, que são a soma dos honorários que deixou de ser pago, e vai ser executado isso. Vai atrás, a partir desse momento, que vai ser atrás do cliente para que comece a fazer a cobrança do pagamento. Quando tem assinatura de 2 clientes, esse é um requisito para ser está lá no artigo 700 do Código Civil, 700, alguma coisinha assim, 758, dos requisitos para ser um título executivo extrajudicial. E quando você tem assinatura de 2 testemunhas, passa a ser. E quando passa a ser, você não tem essa fase de conhecimento, né? Você já tem líquido e certo o valor que você vai cobrar. Então você passa essa parte, você já tem um direito e você já entra na justiça já cobrando esse valor, você já entra com execução desse valor que vai te ganhar muito mais tempo. Né? Então, é realmente muito fundamental, importante, né, para que a empresa tenha ali a assinatura de 2 testemunhas, né, principalmente nessas horas em que você possa ter que entrar com ação judicial para cobrar os honorários, que foi muito justo pelo serviço que foi muito bem executado pelo escritório de contabilidade. Facilita a vida, né? Mas a gente sabe que na prática é mais difícil. Mas, assim, vale ressaltar que tem essa possibilidade, né? Tem como você optar por isso no seu contrato. É também uma questão, acho que aqui, de você tornar isso um hábito, né? Uma prática do próprio escritório. Igual você comentou, depende como esse escritório ele atua, né? O que ele estipulou como rotina para estar ali atendendo os clientes, fechando os contratos. Então, realmente depende do posicionamento do escritório. E com relação ainda a essa questão do contrato, um questionamento que surge, o pessoal não tem muito direcionamento sobre se ocorrer uma quebra de alguma cláusula contratual, eu posso colocar a previsão de que seja aplicado ali uma determinada multa? Como que eu vou saber qual percentual de multa colocar, que também não cai aqui como um enriquecimento ilícito? Como que eu posso estar fazendo isso dentro do contrato? Ótima pergunta, doutora.
se pode ter uma cláusula de multa por rescisão ou antecipação de rescisão? Sim, pode ter. Só que ela é extremamente necessária que ela seja razoável. Se colocar lá no seu contrato, né, que quem faz o contrato é o contador, né, é o contrato do contador, né, ele pode pedir o auxílio de um advogado que é especialista em contratos, né, para fazer isso, mas quem passa o contrato para o cliente é o contador, né, e nesse contrato que é definido, as cláusulas estudadas pelo contador e seu advogado, ele pode estabelecer essa multa por quebra de contrato de forma antecipada. Só que essa multa ela não pode ser exorbitante, justamente por enriquecimento ilícito, e ela pode até se tornar nula, essa multa, e você acabar tendo um total de 0 a receber. Então, assim, se colocar lá uma cláusula por descumprimento de uma das obrigações do cliente, né, do contratante, será cobrado uma multa equivalente a 3 mensalidades dos honorários acordados nesse presente contrato. É demasiado, né? Isso certamente vai ser revertido numa ação que o cliente possa executar, e aí vai acabar perdendo esse valor de multa. Então, coloca um percentual do honorário, alguma coisa assim, para que tenha uma multa, mas que não seja tão alta para que você não perca, né? Não saia no 0 mesmo. E daí é possível também colocar a questão de incidência de correção monetária, de juros, se aquele teu cliente, você colocou que os pagamentos têm que ser sempre até o 5º dia do mês, e ele realiza sempre de forma atrasada, às vezes até mesmo no outro mês. Tem como colocar? Como que você consegue estar cobrando isso também? Sim, ótima pergunta, com certeza tem como colocar, e ninguém melhor do que o próprio contador para fazer esses cálculos, né? O contador coloca isso lá, desde que não seja exorbitante também, né? Não pode colocar multa de 100% por atraso de pagamento, não existe, né? Mas multa ali de 10%, mais atualização monetária de 0,33% ao dia, isso é de praxe do mercado e pode sim estar no contrato de prestação de serviço contábil, né? Então, o cliente atrasou, vai emitir ali uma nota para ele, ou vai emitir o boleto, depende da maneira que é pago, né? Ou até por transferência bancária, mas você, como contador, vai passar o preço atualizado, considerando juros e multas. Bacana. Professor, então, hoje o nosso tema era realmente a respeito aí desse contrato, algumas dicas para o pessoal, né, para já começar a pensar o que pode modificar, alterar, que venha a ser mais benéfico para essa atuação contábil no dia a dia, para fechar esses novos contratos com os clientes, às vezes fazer uma revisão também dos contratos que já possui. Mas aqui a gente tem agora o apontamento para fazer que, gente, se vocês gostaram desse conteúdo, tem muito, mas muito mais aguardando vocês na segunda-feira. Porque segunda-feira vai ter o curso propriamente com o professor Joel. Como vocês já viram, o professor Joel, gente, ele sabe responder qualquer pergunta sobre esse tema. E assim, de forma espetacular, super completa. E assim, no curso, professor, eu queria só que você destacasse aqui com a gente o que vai ser abordado nesse curso de segunda-feira, o que vai ser aprofundado. Maravilha. Assim, inicialmente, doutora, eu queria agradecer por esse momento mais uma vez da live, né? Foi muito bom participar com vocês. E aqui, como conhecida aí, né, é só um esquenta, né? Só um esquenta daquilo que a gente vai viver ali na segunda-feira, né? Segunda-feira a gente vai tratar de maneira introdutória também, que a gente não consegue passar todo um conteúdo vasto em 3 horas de curso, né? Mas uma maneira introdutória das responsabilidades aplicáveis ao contador, né? O que pode acontecer no âmbito criminal, no âmbito civil, no âmbito regulatório, no âmbito tributário. Quais são os riscos do contador inerentes à sua atividade profissional, né? Tipo, o que precisa ser feito para se resguardar
de acordo com aquilo que ele está fazendo, para que não aconteça nenhum prejuízo financeiro, né, de ter que pagar alguma coisa pela sua atividade que executa, né? Então, também vamos dar algumas dicas de como proceder para fazer um processo de revisão do seu contrato, quais são os principais riscos, quais que são mais pertinentes, qual que acontece mais, qual que acontece menos, teses jurisprudenciais que vem acontecendo no âmbito judicial referente a temas de responsabilização do contador, né? Aplicação do Código de Defesa do Consumidor na prestação de serviço contábil. Tem bastante coisa que a gente vai ver, bem legal, vai ser bem interessante ter a participação de todos vocês que puderem estar lá. Não, muito bom, com certeza vai ser um excelente curso, pessoal. Então, a respeito do curso, vou passar aqui só mais algumas informações. As inscrições já estão abertas. Esse curso está sendo realizado pela Contador em Dia, em parceria com o Sicontiba, que é o sindicato aqui de Curitiba e região metropolitana. Então, é um curso totalmente seguro, realmente voltado para a classe contábil, com a presença aqui do ilustríssimo professor Joel, que tem realmente aqui um domínio do conteúdo, vai poder abordar com vocês vários assuntos e realmente ajudar essa questão de você parar para pensar como que você consegue trazer a teoria que está nas legislações para a tua prática, para o teu dia a dia, melhorando o teu contrato, trazendo mais segurança para o teu escritório, para realmente ali a tua atuação contábil. Esse curso, ele vai ocorrer na segunda-feira que vem, dia 31, das 7 até as 22 horas, então são 3 horas, vai ser emitido certificado para quem participar do curso. As inscrições vocês podem fazer ou ali no site do Sicontiba diretamente, ou também no site do Simpla. Nós já colocamos o link para vocês ali no nosso Instagram, na nossa bio. A primeira página do Instagram já tem o link para vocês de acesso de inscrições. Não deixem de se inscrever. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente, mandar mensagem. E outra coisa super interessante, a gente sabe que às vezes você faz um curso e você não lembra de determinada coisa que o professor falou, mas era super importante. Então, para você poder voltar naquela parte, a gente vai deixar o acesso para vocês desse curso, que vai ser ao vivo. Depois vai ser disponibilizado o vídeo, a gravação desse curso, por 15 dias. Então, vocês vão poder ver várias e várias vezes esse curso que vai ser realizado na segunda. Então, pessoal, aqui eu agradeço realmente a presença de todos vocês, agradeço a presença do professor Joel e não deixem de se inscrever. A gente se encontra segunda-feira. Valeu, gente. Agradeço também, doutora Bianca. Nos vemos segunda. E pela participação de todos, uma noite fria, né, de Curitiba, mas todo mundo está participando aí, foi bem legal. Segunda-feira temos mais. Aquele abraço, obrigado pelo convite. Até, gente. Obrigada.